Vamos estar orando, irmãs? Soberano Deus e eterno Pai, mais uma vez, Pai, nós estamos aqui, Senhor, diante da Tua santa e gloriosa presença. Pai, nós te damos graça por tudo quanto o Senhor tem feito em nosso meio. Pai, em nome de Jesus, ó Pai, nós te louvamos por tudo nesta noite, ó Pai. Apresentamos, Senhor Jesus, a Tua serva, Senhor, que vai pregar a Tua palavra nesta noite, ó Pai. Que o Senhor venha usar ela, Senhor, como um canal de bênção nas nossas vidas nesta noite, ó Pai, como o Senhor tem usado. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, nós te louvamos por tudo, ó Pai, entregamos em Teus cuidados, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Pai do Senhor Jesus, queridos. Vocês estão felizes por estar na casa do Senhor? Então, abra sua Bíblia, no livro do profeta Isaías, capítulo 45, a partir do versículo 1. Enquanto você localiza o texto, eu quero louvar a Deus pela oportunidade de ter chegado aqui a tempo. Eu sei que todas as vezes que nós nos levantamos para fazer algo para o Senhor, há uma fúria muito forte. E nós saímos do aeroporto em Confins antes das 14 horas e só chegamos ali ao hotel às 19h20. Então, teve bastante congestionamento, bastante serviço que está sendo feito no trânsito, né, ali nas rodovias, e por isso parou o trânsito. E eu quero pedir perdão à igreja pelo atraso, que não foi culpa nossa, mas de qualquer maneira, eu creio que nessa noite o Senhor tem uma palavra ao coração da igreja. Isaías capítulo 45, a partir do versículo 1, enquanto você localiza, quero louvar a Deus pela oportunidade de estar aqui no 7º encontro da União dos Círculos de Oração, aqui da cidade de Ipaba. Que Deus abençoe a vida do pastor Joedi Firmo, toda a sua família, que o Senhor abençoe a vida do pastor Samuel Rosa, que foi quem foi nos buscar, junto com o irmão José Teixeira. Que Deus os abençoe e os recompense. O Senhor abençoe a vida do pastor Edivaldo Alves e as queridas irmãs dirigentes deste ciclo de oração, a irmã Vera Lúcia, a irmã Ingrid Moura. Que Deus os abençoe poderosamente em nome de Jesus. Também quero deixar aqui um abraço ao Kelvison, que entrou em contato conosco. Ele está de longe, mas ele fez todos os trâmites necessários para que nós estivéssemos aqui. Que Deus abençoe a vida dele. E, por fim, quero louvar a Deus pela vida do meu companheiro, meu esposo, esse servo de Deus que está comigo, sempre fazendo a obra do Senhor. A palavra do Senhor diz assim: assim diz o Senhor ao seu ungido Ciro, a quem tomo pela sua mão direita para bater as nações diante da sua face. Eu soltarei os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro, e te darei os tesouros das escuridades e das riquezas encobertas, para que possas saber que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo nome. Por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu eleito, eu a ti te chamarei pelo teu nome. Puxe o teu sobrenome, ainda que não me conhecesses. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há outro, não há Deus. Eu te cingirei, ainda que tu não me conheças, para que saiba desde o nascente do sol e desde o poente, que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. E se você pode adorar a esse Deus, se sente glorificando o nome dele. Queridos, quando me foi passado o tema, eu até cheguei a me surpreender, porque hoje os congressos, na maioria dos casos, em alguns lugares, falando sobre coisas que trazem atenção para o homem. Receba a sua vitória, é dia de vitória e tantas outras coisas mais. Mas quando eu recebi esse tema, enaltecendo o nome do Senhor, e eu venho falando durante muito tempo que as igrejas não têm mais feito eventos falando sobre arrependimento, sobre salvação, sobre santificação, sobre a segunda vinda de Cristo, e muito me alegrou o coração, e por isso nessa noite eu tenho uma palavra de Deus ao teu
teu coração com base no tema deste congresso. Então, gostaria de pedir, eu sei que estamos aqui num clima bastante quente, mas se você puder, evite sair, evite conversar e permita-se apenas adorar ao dono da igreja que está aqui nessa noite para receber a tua adoração. Você não veio aqui para ver alguém, você não veio aqui só porque você recebeu um convite. Eu sei que você veio aqui entregar ao Senhor o teu culto racional, e o nosso culto racional é a extensão do que nós fazemos na nossa casa. Se tem adorador hoje aqui nessa noite que pode adorar a Ele, é porque adorou a Ele em casa. Como o culto é racional, eu não preciso te pedir para adorar, para olhar para o irmão que está do lado, para segurar na mão dele, porque você vai cultuar a Ele da forma como Ele merece. Ele está sentado em um alto e sublime trono, mas nessa noite Ele quer ouvir a adoração da igreja. Ele não está à procura de cantores, de pregadores, Ele está à procura de adoradores que o adorem na beleza da sua santidade, em espírito e em verdade. A gente canta em espírito e em verdade te adoramos, mas tem muita gente que só adora se tiver uma motivação externa. Mas eu creio que nessa noite você vai adorar, porque a motivação do adorador é adorar ao dono da igreja. Essa igreja tem pastor, mas ela também tem um dono, e o dono dela deu preço de sangue, deu a sua vida por amor a você. E o mínimo que nós podemos fazer nessa noite é adorar a Ele, é adorar a Ele, é adorar a Ele. Oh, louvado seja o nome dEle para todos sempre. Queridos, Isaías é profeta. Seu nome significa o Senhor é a salvação. Ele foi chamado por volta do ano 750 a.C. E Deus o levantou com uma mensagem de conserto, uma mensagem de salvação futura através da vinda de Cristo, para que o povo se arrependesse dos seus pecados, dos seus maus caminhos e se convertesse ao Senhor. Profeta de verdade, irmão, ele tem um marco. Profeta de verdade, ele só fala quando Deus manda. E quando Deus manda, ele não diz que Deus vai abençoar quem está no pecado. Ele diz, você está no pecado. Se você se voltar ao Senhor e se arrepender da tua vida de pecado, o Senhor vai ouvir o teu clamor, Ele vai mudar a tua história e vai te abençoar. Esse negócio de que profeta fala o que o povo quer, o que o povo deseja ouvir, isso aí só é para falso profeta. Profeta de verdade, ele fala o que a igreja do Senhor precisa ouvir. E nessa noite a palavra do Senhor para a nossa vida é para quem tem ouvidos prontos para ouvir e receber a mensagem do céu. Se a mensagem for de conserto, aceita. Se a mensagem for de confronto, adora. Porque o Senhor, Ele prova, Ele corrige, porque Ele ama e Ele não quer perder você. Isaías é o maior profeta messiânico. O seu pai é Amós. Ele faz parte de uma linhagem real. Ele é casado com uma profetisa que não se sabe o nome. Porque nós não precisamos correr atrás de títulos, nós precisamos correr atrás da presença de Deus. Ele é pai de 2 filhos e é morador de Jerusalém. Eu aprendo com Isaías que Deus levanta quem tem história. Só que nem sempre a história que você tem para contar é a história que você gostaria de contar. Talvez você gostaria de dizer que você nasceu no Evangelho e vive até hoje. Mas talvez você foi encontrado por Cristo na sarjeta. Mas que coisa boa é que você vai entender essa mensagem hoje. E a partir de hoje vai sair daqui contando o testemunho. Eu queria pedir a alguém que segurasse as crianças. Porque eu prego uma mensagem expositiva e às vezes fica difícil com tanta movimentação. Se você puder, segure essa criança e levanta a mãozinha dela também para dar glória e adorar o Senhor. Isaías é um homem levantado por Deus e ele tem história. Crente que Deus levanta, ele tem história para contar. Tem história de vitória, tem história de lutas, tem história de provação, mas também tem história de aprovação. Porque toda vez que Deus te prova, é porque Ele vai aprovar você. E se você estiver na brecha e entender o comando de Deus para nós nessa noite adore se estiver sendo provado, porque a aprovação de Deus irá para a tua vida e você vai contar o testemunho da vitória. Quem crê nessa palavra? Na época que Deus levanta Isaías, Israel vive um tempo de crise. Vivia um tempo de crise política, crise social e crise espiritual. E momentos de crise são reveladores. Tem gente que chega na igreja, ele é uma bênção. Ele canta, ele se envolve, mas na primeira crise que acontece, ele diz, vou mudar de igreja. Já viram alguém assim?
Tem gente que casa para viver a vida toda, mas no momento da crise, no momento da prova, a primeira coisa que ele faz é dizer: vou separar porque eu não estou mais sendo feliz. Realmente, momentos de crise são reveladores. E nessa noite o Senhor está falando ao coração de alguém. No momento em que você é espremido, o que é que vai ser extraído de você? No momento em que você é provado, o que é que está sendo extraído de você? Porque tem gente que canta na igreja, levanta a mão e adora, mas sai lá fora e fala da igreja, do pastor, da liderança, de todo mundo. O Senhor está dizendo: no momento da crise, no momento em que tu for provado, lembra-te de quem pode estar provando você para te aprovar mais à frente. Então guarda os teus lábios, guarda o teu coração, guarda a tua mente e reconhece que aquele que está no controle de todas as coisas, ele está com os olhos voltados para você. O texto que nós lemos está dentro de um texto maior, que vai do capítulo 44, a partir do versículo 24, até o capítulo 45, versículo 25. E esse texto é uma profecia a Ciro, que embora não tivesse nascido ainda, o Senhor já sabia o seu nome. Eu vou repetir porque alguém não entendeu. O Senhor está falando a um homem que não nasceu ainda, mas o Senhor sabe como é o nome dele. O Senhor sabe a história que ele vai trilhar para a glória do nome do Senhor. O Senhor sabe tudo aquilo que ele vai fazer, porque antes que você também fosse gerado no ventre, o Senhor já te conhecia. Talvez você ache que perdeu o controle da situação porque as coisas fugiram ao teu domínio, mas o Senhor está falando com alguém neste congresso que ainda que as coisas fujam ao teu controle, elas continuam sobre o controle e o olhar soberano do Deus que você serve. Escute uma coisa: antes que você fosse gerado, ele já te conhecia. Ele sabia a tua cor, ele sabia a tua idade, com quantos anos de vida você iria sair dessa terra. Ele sabe quantos fios de cabelo tem na tua cabeça. Ele sonda você por completo. E nessa noite o Espírito de Deus está falando ao coração de alguém: é tempo de parar para ouvir o que o céu está falando e ministrando à igreja, porque eu sei que nessa casa tem gente disperso, mas também nessa casa tem adorador que está entendendo que Deus está te chamando e dizendo: eu te conheço, eu sei quem você é, e eu tenho dons e talentos investidos aí, eu tenho promessa investida na tua vida, eu não vou te perder para o diabo. O Senhor já conhecia Ciro, e porventura ele não te conhece? O Senhor já conhecia Ciro antes que ele nascesse, mais de 100 anos, e porventura ele não conhece a tua história? Parece que às vezes a gente está sendo provado e nós nos esquecemos do tamanho do Deus que nós servimos. Então nesse texto o Senhor está dizendo o quê? Que é difícil, irmão, para a nossa mente humana entender a grandeza de alguém que conhece alguém que ainda sequer nasceu. Mas em se tratando do nosso Deus não é surpresa nenhuma, porque Ele sabe. Portanto, esse texto é um texto que se refere a Deus, prometendo a Ciro um rei do povo medo-persa. Para todos os efeitos é um rei pagão, e Deus está dizendo a ele: eu vou te usar para libertar o meu povo que está no cativeiro. E eu tenho uma palavra de Deus ao coração de alguém aqui nessa noite: pare de ficar questionando quando Deus estiver usando alguém. Pare de ficar questionando os métodos que Deus usa para promover alguém e para fazer algo poderoso através da vida dessa pessoa, porque Deus sabe coisas que você não sabe, Ele vê coisas que você não vê. Tem gente que fica dizendo: eu só adoro se fulano cantar. O culto não é para você, o culto é para agradar a Ele, e Ele recebe o louvor do coração sincero, e Ele sabe o porquê que foi escolhido esse tema para esse congresso. E nessa noite o céu está aberto sobre este lugar, e quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. O povo está no cativeiro, e Deus iria usar e abençoar Ciro por amor dele a Israel e não a Ciro. Eu sei que é difícil entender isso, porque Ciro não serve a Deus, Ciro não teme a Deus, mas Ciro é usado por Deus para abençoar o povo de Deus. Quem é povo de Deus aqui nessa noite? Talvez você não sabe, mas Deus já usou alguém ímpio para abençoar a tua vida. Talvez você não sabe, mas no processo que você está vivendo, Deus está levantando muita gente para orar por você. Talvez até a gente que você não vai com a cara. E Deus está dizendo: para de murmurar e começa a adorar.
Porque o eu sou está aqui nessa noite. Ele está dizendo ao coração de alguém: para de ficar com medo, para de ficar julgando, para de ficar medindo, porque a tua balança é enganosa, mas a balança do Senhor é verdadeira. Ele tem na mão o prumo, é Ele quem mede, é Ele quem tem o termômetro na mão, é Ele quem tem a chave na mão. E nessa noite o Senhor está falando ao coração de alguém: menos julgamento e mais adoração. Ciro é um canal. Ciro é uma prova de que quando Deus quer abençoar alguém, Ele usa quem quer, do jeito que Ele quer, e Ele não deve satisfação a ninguém. A gente canta aquele hino, né? Não, Ele não dá a sua glória a ninguém. Pois é, mas está assim de gente querendo glória para Ele. Está assim de gente querendo aprovação e aplauso para Ele. Se Ele cantar e ninguém aplaudir, Ele está dizendo: ai, acho que o povo é frio, a igreja é fria. Se Ele pregar e ninguém reagir, ai, esse pregador, é o povo que tem que melhorar. Ele não entende que é Ele que precisa orar mais. Deus está falando ao coração de alguém: eu te uso, mas não é sobre você. Você canta, você louva, você prega, mas a glória não é para você. A glória é para Ele. Então por isso, irmão, a gente canta e adora quando tem criança tendo oportunidade, quando tem adolescente, quando tem senhoras, quando tem homens, porque Ele é quem sabe quem Ele levanta, Ele é quem sabe quem Ele aprova, Ele é quem sabe quem Ele usa, porque Ele é o Todo-Poderoso e fora dele não há outro, fora dele não há outro. Ele tem todo o poder no céu e na terra, Ele tem autoridade no céu e na terra. E nessa noite Ele está dizendo: cadê a minha igreja que me adora? Cadê a minha igreja que me louva? Cadê a minha igreja que recebe a palavra? Deus não explica seus métodos. Portanto, irmão, cuidado antes de julgar alguém que Deus está tratando. Pode ser que aqui não tenha ninguém, mas talvez você conheça alguém que diz: eu não entendo o porquê. Chegou agora. E Deus já está promovendo. Chegou agora e já tem uma oportunidade. Chegou agora e já está regendo. Chegou agora e já está cantando. E daí? Deus não explica seus métodos, porque os métodos dele é soberano e é para um fim maior, para a sua igreja ser edificada. Se a igreja está sendo edificada, não questione o método, porque Ele é quem sabe o que Ele faz. E Ele faz porque Ele apraz. E Ele faz porque Ele governa. E Ele faz porque Ele comprou esse povo com o sangue dele. E Ele faz porque a igreja do Senhor é diferente, ela anda na contramão do mundo. Eu não sei aqui, mas tem muitas igrejas que têm entrado na forma do mundo, buscando agradar ao mundo, e Deus está dizendo: segue na simplicidade, me adora com humildade, porque eu tenho na mão. Escute, Ele tem na mão a balança, e é Ele quem deve medir, é Ele quem deve sondar, é Ele quem sabe, é Ele quem penetra, é Ele quem recebe a adoração do seu povo. Então guarde isso: Deus não deve satisfação a ninguém. Portanto, não julgue a forma como Deus está fazendo, porque Deus está fazendo algo durante esse congresso. Você pode não estar entendendo porque que algumas coisas saíram de outra maneira, mas Ele sabe. Ele sabe. Ele tem um propósito em todas as coisas, em cima no céu e embaixo na terra. Então guarde isso: Deus abençoa pessoas por causa do seu amor. Tem muita gente que é abençoada, por quê? Porque Ele ama abençoar o seu povo. Então nós não devemos julgar quem está sendo abençoado ou não, porque todos os dias, ao abrir os olhos, nós já somos abençoados por Ele. Todos os dias é um privilégio vir à casa dele, poder adorar em comunhão, porque tem muitos lugares que não podem. Aqui tem um trabalho missionário forte que eu já vi aqui, mas tem lugares onde as pessoas não podem carregar uma Bíblia, não podem cultuar, e às vezes a gente tem essa liberdade, mas nem no momento de culto a gente consegue se desligar do mundo e ficar focado no céu. É o tempo todo no celular, é o tempo todo esperando o culto terminar, é o tempo todo dizendo que o culto não está bom, e o Senhor está aqui com os olhos como chama de fogo, e Ele conhece o coração adorador. Essas irmãs estão oferecendo um congresso ao Senhor em adoração e em gratidão, mas tem, amados, gente em nosso meio que o coração está duro, ensoberbecido, dizendo: tomara que esse congresso acabe logo, porque nada vai acontecer. Mas para vergonha do diabo, o Senhor fará coisas grandes em nosso meio, porque Ele sabe a sinceridade do coração da sua igreja, e foi pago um alto preço. Escute, essa profecia foi dita cerca de 150 anos antes de Ciro nascer. E Ciro, ao saber que ele seria usado, ele não exigiu nada. O que ele fez foi liberar o povo para ir.
Essa é a prova de que Deus nos conhece. E Ele é o único que está no controle da história. Em 1 Reis, no capítulo 13, o rei Josias havia sido predito por Deus cerca de 300 anos antes do seu nascimento. Porque aquele que conhece cada parte do nosso ser, Ele está aqui nessa reunião para dizer: eu tenho o controle do teu impossível. Nessa noite eu quero convidar você a entregar o impossível nas mãos dele, porque ele vai mudar a tua sorte, ele vai mudar a tua história, ele vai pegar do lixo, do lodo, assim como disse Ana, do monturo, e vai levantar e vai dar um banho de misericórdia e vai trazer para cá. Eu tenho uma palavra de Deus, alguém que está orando por uma pessoa e parece que quanto mais ora essa pessoa, muito mais se afasta. O Senhor está dizendo: ele está na minha mão, você não vai passar vergonha. Começa a celebrar a vitória que Jesus está te dando nesse congresso. Haverá salvação na tua casa, haverá festa na tua casa, e o nome do Senhor será glorificado. Quem crê? Eu creio nessa palavra. Você saiu da sua casa que horas para vir a esse culto? Eu saí de casa às 8h20 da manhã, para chegar aqui quase 12 horas depois e entregar uma palavra do coração de Deus ao seu coração. O Senhor está dizendo a alguém: eu estou no controle desse impossível. Aí é uma enfermidade, o médico já me deu o diagnóstico, e daí? O médico também está sujeito à vontade soberana do Senhor. Se Ele quiser usar o médico, Ele usa, mas se Ele quiser, Ele te cura aqui neste congresso. Porque depois desse congresso vai ter um culto de testemunho para você contar os milagres que Deus está operando. Enquanto você está aqui, o céu está visitando você, a tua estrutura. Ele está tocando em você do alto da cabeça até a planta do teu pé e está dizendo: eu vou te justificar, eu vou te levantar para algo maior. 2025 só começou. Ei, irmão, você não está aqui por acaso. Foi o céu que te trouxe aqui nessa noite. E Ele está dizendo: eu ouvi a tua oração, eu vi a tua lágrima, eu ouvi o teu gemido, e a recompensa para a tua vida, quem recebe essa palavra. Eita! O tema central desse texto que nós acabamos de ler é o versículo 5, que diz que Ele é o Senhor e não há outro. Fora dele não há nenhum outro Deus. Flávio Joséfo disse que quando Ciro leu essa profecia de Isaías, ele ficou tão impressionado com o poder de Deus em predizer o futuro, que ele buscou cumprir à risca tudo o que estava escrito acerca dele. Apenas 2 reis pagãos da Bíblia foram chamados por Deus de meu servo. O primeiro é Nabucodonosor, em Jeremias 25:9. Aliás, o primeiro é Ciro, e foi escolhido por Deus para realizar um serviço especial a Israel. E o segundo foi Nabucodonosor, no capítulo 25, versículo 9 de Jeremias. O povo aqui estava finalizando 70 anos de cativeiro. E Ciro vai ser um instrumento humano para a conquista, mas a vitória virá da parte de Deus. Paulo diz: eu plantei, Apolo regou, mas foi Deus quem deu o crescimento. Portanto, nem quem planta, nem quem rega é nada, mas tudo é Deus que dá o crescimento. Às vezes você vê cantores sendo promovidos, pessoas pagando alto cachê para cantores e pregadores. E daqui a pouco, cadê esse pregador e cadê esse cantor? Por quê? Porque ele acha que tudo que acontece é por causa dele. Se a igreja lotou, o cantor diz: é porque eu tenho fama. E Deus, Ele não divide a sua glória com ninguém. Quem dá o crescimento é Ele, quem faz é Ele, quem manda na igreja é Ele, quem tem o domínio sobre tudo que acontece é Ele. Ele é soberano e não há outro fora dele. A igreja não adora outro Deus. A igreja tem prazer de andar na contracultura do mundo. O mundo diz é para cá, a igreja diz é para cá. O mundo diz para as mulheres serem bonitas, elas têm que andar igual uma piriguete. Mas a igreja diz para as mulheres serem bonitas, elas têm que ter o brilho do Espírito Santo na vida. E isso é suficiente. Você não precisa entrar na forma do mundo, querida. Você precisa transformar o mundo pela renovação da tua mente. O problema dessa geração é não atribuir a Ele a glória que Ele merece. E ainda canta: não vou dividir a minha adoração. E eu vou falar porque eu não sei quando eu tenho outra oportunidade de voltar aqui. Mas passa 10 minutos orando e passa 2 horas maratonando série na Netflix. Que adoração é essa? Nunca leu a Bíblia toda, não ler um livro sequer por ano, mas tem alegria, satisfação de viver fazendo planos e projetos como se fosse viver eternamente. O Senhor está falando ao coração de alguém nessa noite: cuidado,
antes de dividir a glória dele com o celular, antes de dividir a tua adoração com qualquer outra coisa que não seja apenas o Senhor. Você acorda, a glória é dele. Você levanta, a glória é dele. Você trabalha, a glória é dele. Você tem uma família, a glória é dele. Você respira, a glória é dele. Você caminha, a glória é dele. Você está aqui nessa noite, a ele a glória eternamente. Amém. É para ele a glória. Tem gente que diz: se eu não fizer, ninguém faz. Se eu não cantar, ninguém canta. Se eu não reger o vocal, ninguém rege. Se eu não limpar a igreja, ninguém limpa com excelência. Como é que é? Se você não fizer, Deus levanta outro para fazer. Porque Ele levanta quem Ele quer. Ele faz do jeito que quer. Se tu não quer pastorear, entrega. Ele vai levantar outro para esse trabalho. Ele vela pela sua palavra para cumprir. A gente honra pessoas de longe, mas temos dificuldade de honrar os da casa. O de fora é ouro, o da casa é prata. Que negócio é esse? O melhor é o da casa. Que negócio é esse de você não olhar no olho do irmão e estar dizendo que quer ir morar no céu e ver Jesus? Que negócio é esse de você viver uma vida leviana, compra e não paga, vira a rua para não passar na frente da pessoa que tu está devendo e está dizendo que quer ver Jesus? Que negócio é esse de estar intrigado com todo mundo? Brigou por causa da fada, brigou por causa do tema, brigou e disse: não, eu não vou nem nesse congresso. Decidiu vir hoje e ainda está emburrado. Parece que, como diz o Marco Feliciano, foi batizado num pote de vinagre e está cantando que quer ver Jesus. Para ver Jesus libera perdão, para ver Jesus se santifica, para ver Jesus reconhece que apenas Ele é dono da glória. Ele conhece as tuas obras. Aí agora um bando de mentiroso, pregador mentiroso, como diz, amaciante de ego, fica dizendo por aí que Jesus só quer o coração. Paulo diz: e todo o vosso espírito, e alma, e corpo, sejam conservados irrepreensíveis, até o dia da vinda gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus, Ele sonda e conhece o coração, mas Ele te quer por completo. Assim como você louva Ele, que a tua mente, o teu coração estejam nele 24 horas por dia. Ai, irmã, eu não sei, porque tem gente que é assim, na época do carnaval ele vai para o mundo, depois ele volta e se reconcilia, passa o resto do ano em cima do muro, e o muro também é do diabo. Se você quer viver para Jesus, é renúncia, é abrir mão do teu eu, é abrir mão da tua vontade, para viver a vontade dele. O teu nome não precisa aparecer, você não precisa ser reconhecido, você não precisa ser aplaudido. Lugar de ser reconhecido é no IML, mas lugar de vivo é na igreja, adorando. Você não precisa ser aplaudido por ninguém, porque a gente canta umas coisas que a gente não vive. A gente canta: eu não preciso ser reconhecido por ninguém, mas daqui a pouco, se não for reconhecido, bate o pé e diz: eu vou para outra igreja, lá me apoiam. Fica onde Deus te colocou, porque a árvore plantada, ela dá fruto no tempo certo, e tudo que ela faz prospera. Olhe para cá, o problema não é a igreja, o problema é você que está vendo problema em tudo. Fique aonde Deus te colocou. Deus está falando ao coração de alguém: eu conheço as tuas obras. Eu sei que tu está esperando só esse congresso terminar para tu ir pegar outro rumo. Eu sei que tu está esperando só esse congresso terminar para tu ir lá desabafar. Eu sei que tu está esperando só essa festa passar para dizer: eu não atrapalhei a festa, mas o Senhor está com os olhos como chama de fogo nessa noite voltado para nós. Ele está falando com alguém: eu te conheço. Hoje é noite de abrir mão do teu eu, da tua vontade, renunciar ao teu querer e dizer: Senhor, eu só quero viver aquilo que tu queres para a minha vida.
Porque se você quer aparecer, se você quer ser promovido pelo céu, saiba de uma coisa: quer ser o maior, quer ser grande, sirva. Mas sirva com excelência, sirva com voluntariedade, sirva de coração. Porque o Senhor está sabendo a motivação pela qual você faz aquilo que você faz. E o céu está nessa noite nos sondando, nos provando para nos aprovar. Ainda antes que esse culto termine, Deus tem uma palavra de aprovação para quem é servo e quem está recebendo essa palavra. Qualquer pessoa que se opusesse a Ciro estaria em conflito com o próprio Deus. Era como o vaso querendo controlar o oleiro. E quantas das vezes Deus te chamou para fazer algo e você disse: não, Deus, manda fulano. Não, Deus, isso não é comigo, não, é com cicrano. E Deus está dizendo: eu te chamei, pois é com você mesmo o meu segredo. Você pode se achar incapaz, você pode se achar o menor da casa, mas se Deus te chamou, faça. Porque se Cristo comigo vai, eu irei. Paulo diz que ninguém que milita deve se embaraçar com os negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que nos alistou para a peleja. Escute uma coisa: Deus levantou Ciro para fazer a sua vontade, e nada frustraria o plano e o projeto dele. A gente canta: os planos de Deus ninguém impedirá, não se frustrarão. Mas às vezes a gente mesmo está frustrado, porque Deus mandou fazer de uma maneira e você quer fazer de outra. Deus está dizendo: não importa se você vai fazer uma visita ou 10 visitas por mês, o importante é que você traga o resultado daquilo que você tem feito para Ele. Não é para colocar num relatório, é para que Ele veja aquilo que você está fazendo e Ele recompense você de acordo com as tuas obras. Deus havia feito uma promessa ao seu povo. Que promessa é essa? Que os levaria em seus braços, do ventre ao túmulo. E a gente canta: de Deus muito firme são as promessas, falhando tudo não falharão. E nós precisamos começar a viver aquilo que nós cantamos. Deus é soberano e Ele não tem duas palavras. Portanto, Ele não deixaria de cumprir aquilo que Ele prometeu. E eu tenho uma palavra de Deus para alguém aqui hoje. O Senhor já cuidava de você antes de você nascer. Você pode ter sido abusada na tua infância. Você pode ter sido como eu, entregue à adoção e desprezada pela tua família biológica. Mas o Senhor tem projetos muito maiores do que teus olhos viram, teus ouvidos ouviram ou chegou no teu coração. O Senhor está falando assim como disse o salmista no Salmo 139, versículo 13: tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Olha o salmista: eu te louvo porque tu me fizeste de modo especial e admirável. E tem gente que odeia o seu corpo, tem gente que odeia como ela é. Diz: nossa, eu queria ser mais alta, eu queria ser mais magra, eu queria que meu cabelo fosse diferente. Se alegre porque Deus te fez dessa maneira. Porque enquanto você reclama, tem um monte de gente no hospital querendo ter a saúde que você tem. Pare de murmurar, porque na murmuração Deus não opera, mas na adoração a vitória vem. Na adoração a cadeia é quebrada, na adoração o jugo cai por terra para a glória do nome dele. No versículo 40, no capítulo 45, versículo 2, é um dos versículos que eu mais cito para a minha alma. Eu irei adiante de ti, eu endireitarei os caminhos tortos, eu quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. O Senhor está dizendo assim: fica tranquilo, porque ninguém vai impedir que você tenha sucesso em sua jornada de batalha. Se Deus disse isso a um ímpio, com o propósito de abençoar o seu povo, imagina aqui, querido, o que Ele diz a respeito de você que é justa. Eu quero perguntar a alguém nessa noite: por que você está com medo? Por que você está pensando em recuar? Por que você está pensando em entregar o cargo, em baixar a guarda? Por que você não descansa na soberania daquele que tem o controle da tua história? O Senhor está falando a alguém nessa noite: fica tranquila. Nessa época, o bronze e o ferro eram os materiais mais duros e rígidos da antiguidade. E Deus disse que ia quebrar tudo isso, porque nada pode resistir ao seu poder. Ele tem poder sobre esse coração duro que você tem orado. Ele tem poder sobre as batidas do teu coração. Ele tem poder sobre essa insônia que você insiste em passar madrugadas acordada, dizendo: eu não sinto sono, não tenho vontade de dormir. Por quando na verdade é uma preocupação que você já deveria ter entregue na mão dele, descansado. No versículo 3, o Senhor diz que vai conceder riquezas a quem Ele ama. E quem é que prospera? Ciro. Mas Ciro não era ímpio? Pois é.
Só que quando o povo retornou do cativeiro para a sua terra, o livro de Esdras, no capítulo 1, mostra todas as riquezas que foram concedidas ao povo por Ciro. Escute uma coisa: Deus não fez o seu povo retornar de mãos vazias. A Bíblia diz que 5.400 utensílios de ouro e de prata foram dados ao povo. Escute uma coisa: o mesmo Deus que não despediu o seu povo de mãos vazias lá no cativeiro babilônico, é o mesmo Deus que está falando ao coração de alguém nessa noite. Me entrega hoje essa dor, porque eu vou transformar ela em adoração. Me entrega hoje esse problema, porque eu vou transformar ele em testemunho para você contar. O mesmo Deus que está aqui nessa noite, que esteve lá no passado, Ele está falando ao coração de alguém: descansa, porque eu estou cuidando dos detalhes, e você não vai passar vergonha. Levanta a tua cabeça e vai, mas vai na certeza de que aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para completar. Ele está cuidando de tudo. Ele é o dono do céu e da terra. Tudo que existe no céu, na terra e embaixo da terra são como nada para Ele. Oh Deus, eu te amo. E quando o Senhor decide abençoar alguém, não questione. Quando Deus decidir abençoar a vida de alguém que você não vai com a cara dela, não fica questionando, porque Deus sabe exatamente o preço que foi pago por essa vida. Deus deu a Ciro para que Ciro desse ao seu povo. Eles esperavam um libertador igual Moisés. Só que Deus não trabalha com repetição, e Deus é Deus de coisas diferentes. Deus não vai usar todo cantor de uma mesma maneira. Tem cantor com a voz grave, tem cantor com a voz aguda. Deus não usa pregadores de maneira igual. Por quê? Porque Ele trabalha de forma individual na vida de quem Ele chama. E a gente quer ficar medindo. Fulano cantou bem, é uma bênção. Fulano não canta tanto legal. Deus está falando ao coração de alguém nessa noite. Deus trabalha de maneira diferente. Então não questione os métodos de Deus trabalhar, porque Ele é soberano e fora dele não há outro. Deus iria usar um pagão para libertar o povo e não um justo. Porque tem gente que Deus só espera que só Deus só faça coisas na vida de gente boa. Aquela irmã que nasceu, que se criou e viveu a vida toda na igreja, não, aquela ali é uma bênção, Deus pode usar. Aquela que estava no mundo e veio para cá, ainda não. E Deus está dizendo, não é sobre você, é sobre a graça dele que foi derramada sobre a vida dessa pessoa. Tem gente que está criticando pessoas, enquanto isso essa pessoa está dizendo, Senhor, eu só quero estar mais perto de Ti. Não há lugar melhor no mundo do que estar na Tua presença. E talvez você está criticando essa pessoa que está buscando ficar mais perto de Deus. Deus está dizendo, tome cuidado, porque a forma como você julga o outro fala mais sobre você do que sobre o outro. Fica na dispensação do eterno e deixa que Ele trata da forma como Ele quer tratar, na vida de quem Ele quer tratar. Agora, se Deus decidiu abençoar, não fale nada. Não fique medindo quem Deus levanta, quem Deus escolhe. Porque questionar os métodos soberanos de Deus agir não é sábio. Tem gente que diz, por que Deus permite que o Brasil seja governado por um ímpio? Por que Deus permite as guerras? Por que Deus permite as tragédias? Porque Ele tem um propósito em tudo isso. E que propósito é esse? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos. O propósito é esse, é que o seu povo se volte para Ele e abandone a idolatria. Esse povo era povo de Deus, mas vivia na idolatria. E quantos de nós temos a presença de Deus na nossa vida e ainda assim reclamamos e vivemos como se isso não fosse suficiente? E tem gente que canta, se perder tudo na vida, tua presença eu terei, mas não aceita perder nada. Deus está dizendo, tudo aquilo que foi perdido por amor a mim será recompensado por mim centenas de vezes mais, porque Deus não vai perder nada para Satanás. Se a perda foi por amor a Ele, levanta a mão, adora e celebra, porque Ele está trazendo recompensa para essa perda. Ele está trazendo 100 vezes mais. Ele vai fazer coisa nova. Ele está trazendo um tempo de avivamento para este lugar, como nunca houve, através de gente que está na brecha dizendo, Deus, aviva a tua obra neste lugar. No capítulo 45, no versículo 4, não é por causa de Ciro. Deus deixa bem claro. É por causa de Israel que Deus decidiu fazer isso.
Porque o que Deus faz agora, nós não entendemos agora. E nós não entendemos porque Ele faz além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Quem Deus tirou da tua vida, guarde isso, foi livramento. Deus ouve coisas que você não ouve. Deus vê coisas que você não vê. Era uma amizade que você valorizava tanto e de uma hora para outra rasgou-se. Porque se só você era o amigo, Deus vê coisas, irmão, além daquilo que nós vemos. Tem horas que Deus precisa permitir que a gente passe por uma grande decepção para entender o porquê dele ter tirado coisas e pessoas da nossa vida. Guarde isso no coração. Deus está fazendo uma limpeza na vida daqueles que são servos, na vida daqueles que são posicionados, na vida daqueles que querem abrir mão do seu eu para viver a vontade dele. E quando Deus faz essa limpeza, muita coisa será tirada de você. Mas saiba de uma coisa, tudo aquilo que Deus tirará, Ele vai substituir com fogo, poder, unção e graça. E você será a bênção que Ele te criou para ser. Por que Deus tira pessoas da nossa vida? Porque Ele está nos levando para um estágio em que pessoas que convivem com você hoje não vão suportar aquilo que Deus está fazendo. E eles podem querer atrapalhar o teu progresso. Quantas pessoas estão dizendo, eu vou fazer uma campanha? Alguém está dizendo, para que isso? Quantas pessoas estão dizendo, eu vou congregar de segunda a segunda? E alguém está dizendo, basta ir no domingo. Deus está dizendo, eu estou fazendo essa limpeza porque eu quero te trazer para mais perto de mim. Crente anda com gente mais crente do que ele. O santo anda com alguém mais santo do que ele. Você é o resultado das pessoas que você convive. Então conviva com gente mais crente, para que você seja o próximo mais crente desse lugar. Versículo 4 e 5 do capítulo 45, Deus diz a Ciro. Deus diz, ainda que Ciro não me conheça, eu te conheço, Israel. Eu te conheço, Judá. E eu vou te dar nome. Eu sou o Senhor e não há outro. Deus está atacando a idolatria que havia naquela época. Porque cada cultura tinha um Deus. Se eles dissessem que um pedaço de pau era um Deus, e eles iriam idolatrar aquele pedaço de pau. Se eles dissessem que um objeto qualquer era um Deus, eles iriam orar para aquele objeto. E o Senhor está dizendo, eu sou Deus e fora de mim não há outro. Sou eu quem mando, sou eu quem faço, sou eu quem levanto, sou eu quem abato, sou eu quem julgo, sou eu quem justifico. Sou eu quem pelejo, e nessa peleja você não precisa pelejar. Eu estou caminhando para terminar, mas eu sei que ainda tem alguém aqui nessa noite que precisa entender essa palavra. É Ele quem faz novas todas as coisas na tua vida. Você não precisa descer ao nível, você não precisa ir para o Facebook desabafar. Fica no teu quarto com a porta fechada, com a boca fechada, e entra só diante dEle. Leva a tua causa a Ele, porque Ele vai justificar você, Ele vai pelejar por você, Ele vai defender você. Ele está entrando nessa guerra agora. Começa a contemplar pelos olhos da fé. As cadeias estão caindo por terra e a glória de Deus está invadindo o ambiente. Oh, Espírito Santo. Nosso Deus é único. O nosso Deus é exclusivo. O Evangelho não é inclusivo, exceto pelo fato de que ele está disponível para todos. O Evangelho é exclusivo, tem que haver renúncia. Quando foi a última vez que você renunciou a algo que valia muito para você, só por amor a Cristo? A palavra do Senhor diz que nós não podemos servir a dois senhores. Ou havemos de aborrecer um e agradar a outro, ou vice-versa. E do versículo 6 do capítulo 45 em diante, ele diz que além dele não há outro. Ele faz a luz e faz as trevas. Ele faz a paz e cria o mal. E o mal aqui, irmão, se remete a juízo e não a maldade. E até o versículo 7, Deus está levantando Ciro, para a partir do versículo 8, o Senhor mostrar por que ele escolheu a Ciro. Ele já havia redimido Israel no Egito, e agora ele iria redimir o seu povo de uma forma diferente na Babilônia. Porque o nosso Deus, ele quebra a expectativa. A expectativa do homem era que eles levantassem alguém como Moisés. E Deus disse, se eu quiser eu levanto até o ímpio para abençoar o meu povo.
Tem gente que não entende por que Deus às vezes usa um ímpio para abençoar um crente. E às vezes fica questionando, dizendo: esse crente está sendo abençoado por alguém que não teme a Deus. E daí? É Deus quem abençoa, é Deus quem prospera, é Deus quem abre porta, é Deus quem fecha a porta, é Deus quem estabelece, é Deus quem faz todas as coisas na vida de todos. Então não questione o método de Deus trabalhar, porque Ele sabe exatamente o que Ele está fazendo. Ele vem da maneira como ninguém imagina. Se alguém pudesse, ficaria ditando a forma que Deus deveria usar alguém, ficaria ditando o tempo que Deus deveria usar alguém. Mas Deus está dizendo: é no de repente que eu vou agir na tua vida. Foi no de repente que Ele abriu o mar, foi no de repente que Ele mandou o Espírito ao seu povo, é no de repente que Ele vai voltar para buscar a sua noiva amada. Então esse problema para o teu Deus é nada, é de repente. Descansa, porque no de repente Ele chega e muda a tua história para a glória dEle. No versículo 9, Deus já está respondendo o povo que futuramente questionaria o fato de Deus usar um rei pagão para abençoar o seu povo. Porque tem gente que não faz, mas não aceita que Deus faça através da vida de outro. E Deus está dizendo: eu uso quem eu quero. Pare de questionar a forma como eu estou agindo na minha igreja. A igreja está na minha mão. Ah, mas essa irmã está há 5 anos na vida. E daí? Deixe que Deus determine o tempo dela permanecer. No tempo Ele tira. Enquanto não chega o tempo, celebra a vez do outro. Enquanto a tua vez não chega, aplaude quem Deus está usando e se ombreia. Porque na unidade o Senhor ordena a bênção, a vida e traz o avivamento para a sua igreja. Ninguém tem nada a ver com quem Deus decidiu abençoar. Você não conhece o futuro. Ele é o Criador. Ele faz justiça. Ele usa e levanta quem Ele quer. E para fechar aqui no versículo 15, Isaías diz que Deus se esconde. Olhe para cá que eu estou terminando. Todo o texto que envolve o rei Ciro revela um Deus orquestrando a história. Todos os acontecimentos da terra envolve um Deus que está governando todas as coisas. O diretor de uma produção cinematográfica não precisa aparecer para o vídeo ser produzido por ele. Assim também é o nosso Deus. Ele está aqui. A sua mão misteriosa está orquestrando tudo o que está acontecendo. Ele sabe quem está adorando e quem já queria estar em casa. Ele sabe quem veio aqui com um coração adorador e voluntário para receber da sua presença e ser cheio do seu Espírito. E Ele sabe quem veio aqui e está dizendo: tomara que acabe logo esse culto. Querido, pare de reclamar porque as coisas fugiram ao seu controle. Deus está cuidando de cada detalhe. Agora o mais impressionante: Ciro não foi para o céu. Ele foi usado por Deus, mas não foi aprovado por Deus. Há uma grande diferença entre ser usado e aprovado. A Bíblia diz que naquele grande dia Jesus falou: muitos dirão: Senhor, Senhor, em teu nome eu fiz milagres, em teu nome aconteceram muitas coisas. Eu fiz. E Deus vai dizer o quê? Apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Para ser aprovado, como é que diz o hino? Tem que ter tocha, tem que ter fogo, tem que tocar a buzina, tem que entender o comando de Deus para a tua vida no meio dessa prova. Tem que entender que você não pode recuar. Tem que entender que você não pode parar. Tem que entender que esse é tempo de avançar. Ainda que você seja minoria, mas Deus é maioria. Para ser aprovado tem que abrir mão do pecado, ainda que vá para a prisão, assim como José. Para ser aprovado tem que preferir ir para a fornalha e para a cova dos leões, mas não negar o seu Deus e não deixar de orar. Para ser aprovado tem que andar na contramão do mundo. Para ser aprovado tem que renunciar à pornografia. Para ser aprovado tem que viver para Deus, para a glória de Deus em santidade. Para ser aprovado tem que ser diferente. Para ser aprovado não pode se envergonhar de andar com a Bíblia debaixo do braço. Para ser aprovado não pode se envergonhar de chegar lá na escola e dizer: eu sou crente, eu sirvo a Deus. Para ser aprovado se veste como crente na igreja, mas se veste como crente também lá fora. Para ser aprovado abre a boca para adorar aqui, mas adora também lá fora. Para ser aprovado abre a boca para engrandecer
engrandecer ao nome do Senhor aqui e honrar a Deus, mas honra também a tua igreja quando chegar lá fora. Para ser aprovado, diz o Senhor, tem que ser diferente, tem que andar na contramão do mundo, tem que ser corajoso, porque o covarde, Deus não tem segredo com ele. O segredo de Deus é com quem tem coragem de enfrentar leão, urso, cadeia, seja o que for, mas para a glória dele a gente enfrenta. Tem aprovado aqui hoje? Para ser aprovado tem que parar de tolerar Jezabel. Para ser aprovado tem que reconhecer que Deus usa as coisas loucas desse mundo para confundir as que acham que são alguma coisa. Para ser aprovado tem que ser santo e andar na verdade. Para ser aprovado tem que voltar ao primeiro amor. Deus quer levantar uma geração aprovada. Mulheres aprovadas não são contendeiras, não são fofoqueiras, não são murmuradoras, não são intriguentas. Mulheres aprovadas não são barraqueiras nem maldosas. Hoje o céu te trouxe aqui para te aprovar. Hoje o Senhor te trouxe aqui para revelar o teu coração para ti mesmo. O processo está sendo duro, mas Deus está te justificando. E Ele está dizendo, não é tempo de baixar a guarda. Louve como você nunca louvou. Congregue como você nunca congregou. Ore como você nunca orou, porque Ele merece. Ciro jamais poderia se orgulhar de si e do seu exército, porque por ele ter consciência da profecia de Isaías, ele viu que todas as suas vitórias, suas riquezas e o seu sucesso foram dádivas de Deus por amor ao povo dele, e não por mérito de Ciro. As características de Ciro eram distintas, mas em alguns momentos elas se comparavam com a de Jesus. Ciro veio, Jesus veio. Ciro serviu, Jesus serviu. Ciro morreu, Jesus morreu. Ciro foi enterrado, mas Jesus ao terceiro dia ressuscitou. Ciro não foi salvo, mas Jesus está à destra de Deus e cuida da sua igreja. Ele é o dono da sua igreja. Ele é o fundamento da sua igreja. Ele é a rocha inabalável. Ele é a raiz e a geração de Davi. Ele é aquele que sustenta o controle e tem o controle na sua mão de todas as coisas. Ele é a pedra angular da igreja. Ai de nós se não fosse o Senhor. Ele é a razão da nossa esperança. Ele é a razão da nossa fé. Ele é o amado da nossa alma. Ele é aquele pelo qual nós vivemos, nos movemos e existimos. E nessa noite Ele quer que você acredite que Ele é suficiente. Ele te ama. Ele cuida de você. Ele cuida dos detalhes da tua história. Nós sobrevivemos a uma pandemia, queridos. Isso é coisa de Deus. A igreja permaneceu de pé, mesmo com tantos levantes contrários. Isso é coisa de Deus. Então bendito seja o Senhor, que nos abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. Ele abençoa pessoas para nós abençoarmos pessoas. E Ele quer nessa noite que você abençoe alguém com a tua oração. Ele quer que nessa noite você celebre a vitória que Ele já te deu na cruz. Ele quer que nessa noite você tire o foco do problema e invista nele, olhe para Ele. Porque quando nós olhamos para Ele, de onde vem o nosso socorro e fortaleza, todas as coisas nessa terra perdem o seu valor. Nele tudo se concentra. Ele é a brilhante estrela da manhã. Ele está aqui nesse lugar, você pode sentir a presença dEle. Ele está aqui nesse lugar e teve gente que chegou aqui, o culto já está quase terminando e ele ainda não adorou. E Deus está dizendo, abre a tua boca. Ele merece ser adorado. Ele merece ser reverenciado. Ele é o primeiro e o último, é o alfa e o ômega, o princípio e o fim de todas as coisas. Ele está vindo buscar um povo limpo, zeloso, de boas obras, que abre mão da sua vontade para viver a vontade dEle. E essa igreja está aqui nessa noite. Ah, quem é que tem buzina? Quem é que tem cântaro? Quem é que tem tocha? Quem é que tem fogo? Quem é que entende que Deus trabalha de uma maneira que você não compreende? E um dia Ele vai revelar, mas ainda que Ele não revele, celebre a vitória
vitória que Ele já te deu. Eu quero pedir os rapazes da banda para ficar aqui. Eu quero pedir à igreja que se coloque em pé. Eu quero orar com você agora. Eu quero orar por renovo. E eu quero orar pelas irmãs que estão oferecendo este congresso ao Senhor nessa noite. Para que o Senhor venha te renovar e te levantar como nunca. Para você ser a bênção que Ele te criou para ser. Em nome de Jesus, as irmãs, venham aqui à frente, eu quero orar com você. Você pode, irmã, sair do seu lugar e vir aqui, eu quero orar com vocês. O Espírito de Deus está aqui nessa noite. E Ele quer renovar cada uma que chegou aqui dizendo: Senhor, eu preciso ouvir a Tua voz nessa noite. As cadeias estão caindo por terra. E o Senhor está te tomando pela tua mão direita e dizendo: filha, eu tenho visto. Eu tenho contemplado. Eu estou te visitando nessa noite. Estou derramando sobre a tua vida o bálsamo, o sarador da minha graça, da minha unção. O Senhor é suficiente. Eu quero convidar você, em nome de Jesus, a segurar na mão de pelo menos mais uma irmã. Eu quero orar com você agora. E eu creio que enquanto nós oramos, o Senhor vai trazer um renovo sobre as nossas vidas. Um grande avivamento do céu está chegando. E nesse tempo eu sei que você está entendendo o comando do céu para a tua vida. E você vai chegar na tua casa hoje, cabeça erguida, cantando o hino da vitória. Porque aquela vida que tu apresentou em oração diante do Senhor, Ele está visitando agora. E Ele está transformando aquele coração duro. Ele tem na mão o coração. O coração dessa pessoa, o sentimento dessa pessoa está na mão dele. Você vai contar o testemunho deste congresso. Faz dó maior para mim, por favor. Feche os seus olhos, segure na mão de pelo menos uma irmã. Pelo privilégio de aqui estar, poder soltar a minha voz e te louvar, por sentir a tua presença, pela total certeza da tua existência, te adorarei. Seja renovado agora, pelo teu Santo Espírito que habita em mim, pelo teu grande amor que não tem fim. Te adorarei, Senhor, mais uma vez te adorarei. Fui chamada para adorar, então adorarei. Sou adorador, foi assim que Deus me fez, então adorarei. Adorarei, Senhor, mais uma vez. Seja renovada agora, irmã, em nome de Jesus. Do alto da cabeça, a planta do pé, o Senhor te renova, o Senhor te visita, o Senhor te sara, o Senhor te alegra. É noite de alegria, é noite de abundância, é noite de renovo, é noite de cura, cura, cura. Seja restaurada agora, seja renovada agora, seja, meu Deus, eu te adorarei, adorarei, adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei, eu te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei. Darabagaxandarás, orabadagassuriandará, orebecando rabachandarai. A cadeia está caindo por terra. A cadeia está caindo por terra. A cadeia está caindo por terra. O laço quebrou. Você escapou. O soberano está cuidando. O soberano está te sustentando. O soberano está te renovando. O soberano está fazendo coisa nova. Renova, aviva, levanta, em nome de Jesus. Sopra, 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 sopra. Renovo, 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 renovo. Fui chamado para adorar, então adorarei. Sou adorador,
agora. Só um minutinho, só um minutinho. Segure na mão de uma irmã. Você que não veio aqui à frente também. Segure na mão dela. Faz Mi maior, por favor. Mi maior. Eu estou no meu tempo ainda. Escute uma coisa. Há poder no nome de Jesus pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias. Ouço cadeias quebrando, ouço cadeias quebrando, ouço cadeias quebrando, quebrando, quebrando. Agora ouço cadeias. Há poder no nome de Jesus. Oh, coisa linda! É Jesus que faz isso. Enche teus vasos, enche a tua igreja, aviva a tua obra nesse lugar. Aviva, 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 aviva. Agora, agora, pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Tua bondade me seguirá, Senhor. 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 Dê um abraço nessa irmã e diga: tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, me seguirá. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Deixa eu mandar assim, oh, aleluia. Bandeira baixando. Que coisa linda, Jesus renovando a igreja. Eu cantarei a bondade de Deus. Eu cantarei a bondade de Deus. Ora mandara baixar. Tem alguém que ainda não faz parte de uma igreja evangélica e quer entregar sua vida a Jesus? Pode ficar aí, gente, adorando, pode ficar. Tem alguém que quer fazer parte desse povo, que é o povo mais feliz da terra, que não precisa receber nada para servir a Ele, serve a Ele por voluntariedade? Tem alguém para Jesus hoje? Tem alguém para Jesus hoje? Se tiver, rompe a multidão e venha. Tem alguém para Jesus? Tem alguém para Jesus? Tem alguém para Jesus? Tem alguém para Jesus? Deixa o fogo queimar. Deixa o fogo queimar. Deixa o fogo arder. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Ei! Ele cuida da tua casa, cuida da tua vida,
cuida do trabalho, Ele cuida da tua vida, cuida do ministério, cuida da saúde, cuida dessa igreja, Ele cuida de ti. Adore que Ele cuida, exalte que Ele cuida, glorifique que Ele cuida, louve a Ele que Ele cuida. Receba força, receba alegria, receba equilíbrio, unção e ousadia. Essa guerra não te mata, vai te fortalecer. É desse desejo que Deus vai fazer. Se prepare, tem novidade chegando pra você. Receba! Deus dá força ao pensar, exalta o caminho, exalta a unidade. Ele cuida do feliz, enquanto você apoia aqui. Ele cuida de tudo pra você. Então agora Ele cuida, exalte que Ele cuida, que Ele cuida. Louve a Ele, meu Deus. Se alguém perguntar como você venceu, você vai dizer assim: sobrevivi, adorando, sobrevivi, confiando, sobrevivi, não desisti, Deus cuida de mim. Oh, aleluia, sobrevivi, adorando, sobrevivi, confiando, sobrevivi, não desisti, Deus cuida de mim. Oh, escute, não há coisa melhor do que fazer parte desse povo. O povo que está esperando Jesus voltar, o povo que está caminhando para o céu. E o caminho é estreito e apertado, mas enquanto você caminha para Ele, louva a Ele, serve a Ele, adora a Ele, Ele está recompensando você com bênção do céu, com bênção da terra. Você não vai ficar sem resposta. Ele está cuidando dos detalhes. Receba renovo de Deus nessa noite. Receba alegria. Receba força para a tua caminhada. Você é profeta, então abre a tua boca, porque Deus quer te usar. Deus quer fazer uma coisa nova nesse congresso. Deus quer fazer com que essas mulheres experimentem um período de tanto avivamento, que elas vão impactar o lugar aonde Deus as colocou. É lindo ver isso. Isso é coisa para Deus. Isso é coisa de Deus. E amanhã eu quero pedir em nome de Jesus, traga alguém não crente. Traga alguém para vir fazer parte desse povo, que é o povo mais feliz da terra. Pai, eu quero te apresentar a tua igreja. E eu quero te pedir, Senhor, conduz o teu povo em vitória até o dia da tua vinda gloriosa. Sustenta, fortalece, faz com que ela venha permanecer de pé. Por maiores que sejam os levantes, eu sei que tu és maior do que o vento contrário. Nós confiamos em ti, nós confiamos na tua soberania. Nós reconhecemos que não há outro como o Senhor. Nós reconhecemos que tu és tudo e que tu faz tudo em todos. Nós reconhecemos que tudo aqui é de ti, é por ti e é para ti. Então recebe a glória, recebe a honra, recebe o louvor, recebe a adoração para todos sempre, em nome de Jesus. Amém. Eita glória. Escute uma coisa, Jesus está aqui, você crê? A glória dele está aqui, você crê? Então volte para casa dirigido pela glória. O meu Deus se movimenta ao som da adoração. É muito forte o toque de suas mãos. Inclina seus ouvidos para mim. Volte
Volte adorando para o seu lugar. O meu Deus, ninguém consegue esconder. Se Ele não quiser aparecer, faz seu povo entender. Em meio ao silêncio está, mas Ele está aqui. Tem glória dele aqui, tem cheiro dele aqui. Sua resposta é fogo sobre o altar. E tudo que é mentira está sendo consumido desde o lado. Ele está aqui, tem glória dele aqui. Tal tem que cair. Profetas da mentira irão se dobrar, irão reconhecer, terão que confessar que só há um Deus em toda a terra e outro igual não há. Escute uma coisa. Eu tenho um livro de minha autoria, eu só tenho 16, só trouxe 16 livros. Se alguém tiver interesse em adquirir, custa apenas R$40, meu esposo está lá fora. E eu estou entregando o microfone, mas diga assim comigo: e outro igual não há. E outro igual não há. Recebe a adoração da tua igreja, Senhor. E outro igual não há. E outro igual não há. Declare! E outro igual não há, não há, não há, não há. E outro igual não há. Coisa linda! E outro igual. Darabagaxandarabasuliadaí. E outro igual não há. E Ele está aqui, tem glória dele aqui, tem cheiro, sua resposta é fogo sobre o altar. E tudo que é mentira está sendo consumido. Deixa eu adorar, deixa eu adorar. Tem adorador nessa noite. Profetas da mentira irão reconhecer,